Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, Z, e diferentes números de massa, A. A representação do isótopo é feita colocando-se o nome ou símbolo do elemento e o número de massa, separados por hífen. Exemplos: carbono 12, carbono 13, carbono 14, oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18. O hidrogênio apresenta 3 isótopos, que recebem nomes especiais: prótio, hidrogênio 1, deutério, hidrogênio 2, trítio, hidrogênio 3. Radioisótopos são isótopos instáveis que liberam radiação alfa, beta ou gama para alcançar estabilidade, um processo chamado decaimento radioativo. Entre as aplicações dos radioisótopos temos medicina nuclear, diagnóstico e tratamento de câncer. Datação: carbono 14. Indústria, traçadores. Geologia. Acesse o link Radioisótopos na Medicina, que se encontra na descrição do vídeo. Mas é preciso cuidado para evitar acidentes. Acesse o link Césio 137 Goiânia, acidente ocorrido em 1987, que se encontra na descrição do vídeo. O que Albert Einstein tem em comum com elevadores, portas automáticas, iluminação pública, câmera digital e painel solar? Efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico explicado por Albert Einstein em 1905 é a emissão de elétrons, fotoelétrons, de um material quando luz de frequência suficiente incide sobre ele. Saiba mais sobre efeito fotoelétrico acessando os links na descrição do vídeo. Seja curioso. Acesse os links. É possível retirar elétrons de um átomo. Quando isto acontece, a partícula fica carregada positivamente. Também é possível adicionar elétrons ao átomo. Quando isto acontece, a partícula fica carregada negativamente. Partículas carregadas positivamente ou negativamente são chamadas de íons. Se o íon tiver carga positiva, recebe o nome de cátion. Se o íon tiver carga negativa, recebe o nome de ânion. A carga do íon é indicada como sobrescrito ao lado direito do símbolo da espécie. O algarismo que indica a carga vem sempre antes do sinal positivo ou negativo. Exemplos: cátion sódio, N+, ânion fluoreto, F-, cátion alumínio, Al3+. Molécula é a menor unidade de uma substância química que pode existir de forma independente, formada por 2 ou mais átomos unidos por ligações químicas. As moléculas são encontradas nas substâncias simples. A atomicidade, isto é, a quantidade de átomos na molécula, é indicada como subscrito ao lado direito do símbolo. Exemplos: nitrogênio, N2, ozônio, O3, enxofre, S8. Também são encontradas nas substâncias compostas. Exemplos: água, H2O, ácido bromídrico, HBr, etanol, C2H5OH. É possível obter cátions e ânions a partir de moléculas. Exemplos: cátion amônio, NH4+, ânion carbonato, CO3, 2-. Número atômico, simbolizado pela letra Z, é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo ou íon. O número atômico é simbolizado como subscrito à esquerda do símbolo do átomo. Exemplos: 11Na, indica um átomo de sódio com 11 prótons, 26Fe, 3+.
indica o cátion de ferro com 26 prótons. 16s2-, indica o ânion do enxofre com 16 prótons. Número de massa, simbolizado pela letra A, é a quantidade de partículas no núcleo atômico, ou seja, corresponde à soma dos prótons e nêutrons. Subtraindo A menos Z, temos o número de nêutrons. Antes de comentar sobre massa atômica, um pouquinho de cultura inútil. Não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Não confunda a obra-prima com a prima do mestre de obras. Voltemos à química. Não confunda número de massa com massa atômica. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons de uma partícula, átomo ou íon. Massa atômica é a massa de um átomo, expressa em unidade de massa atômica, U, definida como um 12avos da massa do átomo de carbono 12. Quanto pesa essa tal de unidade de massa atômica? Uma unidade de massa atômica é igual a 1,654 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Quanto pesa um átomo de carbono? Qual isótopo do carbono? Carbono 12, carbono 13, carbono 14? Como o carbono 12 é o padrão das massas atômicas, temos carbono 12 igual a 12,0 unidades de massa atômica. Carbono 13 igual a 13,0035, aproximado para 13 unidades de massa atômica. Carbono 14 igual a 14,003241, aproximado para 14 unidades de massa atômica. Professor, podemos afirmar que a massa atômica de um átomo é igual ao seu número de massa? Calma, amiguinho. Como já vimos, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não podemos afirmar que são iguais, mas podemos considerar que o número de massa corresponde ao número aproximado que indica sua massa atômica. Professor, falou e não disse nada, continuo confuso. Respire e atente para os exemplos clareadores de mente. A massa atômica do hidrogênio 1 é aproximadamente igual a uma unidade de massa atômica. A massa atômica do oxigênio 16 é aproximadamente igual a 16 unidades de massa atômica. A massa atômica do ferro 56 é aproximadamente igual a 56 unidades de massa atômica. Quanto pesa um átomo de hidrogênio 1, de oxigênio 16 e de ferro 56? Basta multiplicar os números de massa por 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Percebeu a diferença? Calculou? Vamos conferir. Massa do hidrogênio 1, igual a 1,6564, vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Massa do oxigênio 16, igual a 16 multiplicado por 1,6564 vezes 10 elevado a menos 24, que é igual a 2,656864 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Massa do ferro 56, igual a 56 multiplicado por 1,666054 vezes 10 elevado a menos 24, que é igual a 9,2928 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Peça aos colegas do grupo para calcular a massa do átomo do urânio-235. Aproveite e calcule também. Média ponderada é um cálculo estatístico que dá pesos diferentes a cada valor em um conjunto. Para calcular a média ponderada, devemos multiplicar cada valor pelo peso correspondente, somar esses resultados e dividir pela soma dos pesos. Suponha que eu queira a média ponderada entre 2 e 5, sendo que os pesos atribuídos a cada número são 4 e 6. Primeiro multiplicamos 2 vezes 4 igual a 8. Depois multiplicamos 5 vezes 6 igual a 30. Somamos 8 mais 30 igual a 38. Finalmente dividimos por 10, que é a soma de 4 mais 6.
Média ponderada igual a 38 dividido por 10 igual a 3,8. Outro exemplo. Um professor, no início do curso, definiu com os alunos o critério para calcular a média. Dever de casa, 5% da nota. Testes, 35% da nota. Projeto, 20% da nota. Apresentação, 15% da nota. E prova final, 25% da nota. Qual a nota de um aluno, sabendo-se que ele tirou 8,5 no dever de casa, 8 nos testes, 10 no projeto, 9 na apresentação e 9,3 na prova final? Média ponderada igual a 8,5 vezes 5, mais 8 vezes 35, mais 10 vezes 20, mais 9 vezes 15, mais 9,3 vezes 25, dividido por 100, que é igual a 8,9. Uma aplicação da média ponderada é o cálculo da massa atômica do elemento. Veja o cálculo da massa atômica do elemento magnésio, considerando-se as abundâncias do magnésio 24, magnésio 25 e magnésio 26. Portanto, a massa atômica do elemento magnésio é 24,32 unidades de massa atômica. Uma vez que as moléculas são formadas por átomos, a massa molecular é obtida somando-se às massas atômicas dos átomos. A molécula da água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A massa atômica aproximada do hidrogênio é uma unidade de massa atômica, e a do oxigênio é 16 unidades de massa atômica. A massa molecular é obtida multiplicando-se 2 por 1 e somando-se 16. O resultado é igual a 18 unidades de massa atômica. Calcule a massa atômica do carbono sabendo-se as abundâncias de seus isótopos. Carbono 12, 98,93%. Carbono 13, 1,07%. Carbono 14, 1 vezes 10 elevado a menos 10%. Os isótopos do oxigênio apresentam as seguintes massas atômicas e respectivas porcentagens de abundância. O oxigênio 16 apresenta 15,99 unidades de massa atômica e 99,76% de abundância. O oxigênio 17 apresenta 16,999 unidades de massa atômica e 0,038% de abundância. O oxigênio 18 apresenta 17,999 unidades de massa atômica e 0,205% de abundância. Calcule a massa atômica do oxigênio. Calcule a massa molecular do gás carbônico, CO2. Procure as massas atômicas na internet. Calcule a massa molecular do sulfato de alumínio, cuja fórmula é AE2SO43. Procure as massas atômicas na internet. Massa atômica do carbono igual a 12 vezes 98,93 mais 13 vezes 1,07 mais 14 vezes 1,0 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 100, transformando 1,0 vezes 10 elevado a menos 10. Temos 0,0001. Massa atômica do carbono igual a 12 vezes 98,93 mais 13 vezes 1,07 mais 14 vezes 0,001, dividido por 100, que é igual a 12,01 unidades de massa atômica. Massa atômica do oxigênio igual a 15,99 vezes 99,76 mais 16,999 vezes 0,038 mais 17,999 vezes 0,205, dividido por 100, que é igual a 15,99 unidades de massa atômica. Massa molecular do gás carbônico igual a 12,01 mais 2 vezes 15,99, que é igual a 43,99 unidades de massa atômica.
Massa molecular do sulfato de alumínio igual a 2 vezes 26,98, mais 3 vezes 32,06, mais 12 vezes 15,99, que é igual a 342,02 unidades de massa atômica. Acha que terminou? Não. Bora propor mais exercícios para os colegas do grupo e pedir que eles façam o mesmo para você. Água, no estado líquido, e gelo, água no estado sólido, é exemplo de mistura homogênea ou heterogênea? Uma garrafa com capacidade para 1 litro contém 100 ml de água, 50 ml de óleo e uma placa de ferro. Quantas fases existem dentro desta garrafa? 3 átomos, A, B e C, apresentam números de massa ímpares e consecutivos. O átomo A é isótopo de B e possui o mesmo número de nêutrons de C. O átomo B possui 23 nêutrons e o átomo C possui 22 prótons. Complete a tabela. Água e gelo são substâncias compostas formadas por moléculas de H2O. Portanto, não se trata de mistura. A garrafa não foi totalmente preenchida com as substâncias água, óleo e ferro. O restante da garrafa está preenchida com ar. Portanto, este sistema apresenta 4 fases. 3 átomos, A, B e C, apresentam números de massa ímpares e consecutivos. O átomo A é isótopo de B e possui o mesmo número de nêutrons de C. O átomo B possui 23 nêutrons e o átomo C possui 22 prótons. Complete a tabela. Todo sistema monofásico é exemplo de mistura homogênea? Represente genericamente a partícula que apresenta número atômico 17, possui 18 elétrons e 18 nêutrons. Proponha aos seus parceiros de grupo um exercício semelhante ao Desafio 7, alterando os dados. Sugestão: números atômicos consecutivos e assim por diante. Não. Por exemplo, a água líquida pura é uma substância e apresenta uma fase. Elemento genérico, E. Número atômico, 17. Número de massa, 35. Lembrando que 35 é a soma dos prótons e nêutrons. Uma das respostas possíveis usando números atômicos consecutivos seria: chegamos ao fim do módulo 3. Percebeu que nos desafios foram solicitadas informações dos módulos anteriores? Esta prática se tornará uma rotina nos módulos futuros. Não é para memorizar. Volte ao módulo sempre que tiver dificuldade. Lembre-se do filósofo Jean-Claude Van Damme. Retroceder nunca, render-se jamais. Acesse o link sobre resiliência que se encontra na descrição do vídeo. Faça um resumo e discuta com os colegas. That's all, folks.